versículo 13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Em quem? O 14? Em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, o Colossenses capítulo 1, versículo 13, traz que ele fez o quê? Ele nos transportou, né? Então, quer dizer, ele nos tirou, né, do domínio das trevas. Então, uma coisa que nós temos que aprender é assim, irmãos, trevas não é reino. Muitas pessoas lêem esse texto e dizem assim, ele nos transportou do reino das trevas. Trevas não é reino. Só existem dois reinos. Reino dos céus e reino da terra. Deus nos deu autoridade no reino terrestre. Quando ele diz assim, ó, ide, multiplicai, enchei a terra e dominai. Então esse é o reino terreno, né? E então, como Jesus estava aqui na terra, ele diz, eu não sou deste mundo, eu não sou deste reino. O meu reino é lá. Então ele está dizendo que ele não é deste reino. Agora, trevas não é reino. O diabo não reina nada. O diabo não tem reino. Ele está usurpando o reino de Deus. Ele está usurpando aquilo que Deus nos confiou, né? Então lá no princípio... Hã? Então, é domínio. Então, não existe reino. Não, a gente lê domínio, mas quando a gente vai falar para as pessoas, a gente fala reino. Eu já vi muitas pessoas falar reino. Ah, ele nos tirou do reino das trevas. Mas a Bíblia não está escrito reino. As pessoas que colocam reino. Eu já vi pessoas que colocam assim, ele nos transportou do reino das trevas. Jesus não nos transportou do reino das trevas. Não, ele nos transportou do domínio das trevas. E nos levou para o reino do Filho do seu amor. Onde nós temos a redenção, onde nós temos a purificação dos nossos pecados. O que é isso aí? Libertação. Ele nos libertou, né, do domínio das trevas. Ele fez como Davi fez. Como Davi diz assim, eu vou matar aquele gigante como eu fiz com as ovelhas do meu pai. Eu arranquei elas da boca do leão e tirei ela da mão do urso. Então é isso que Deus fez conosco. Então Deus nos libertou, né? Então esse estudo que nós estamos fazendo é que Ele nos libertou, né? O que nos aprisionava, né? O pecado, ele nos escravizava, né? Então nós somos livres deste mal. Então ele nos tirou deste mal. Então ele nos libertou dessa fraqueza que nós tínhamos e esse domínio que estava sobre nós, que era, né, o domínio das trevas, né? Então ele nos tirou desse domínio, então ele nos libertou desse domínio. Então por isso que Paulo escreve em Colossenses, diz que ele nos tirou, né, do domínio das trevas e nos transportou. Então ele tirou nós de um patamar e colocou em outro patamar, né? Então ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos colocou no lugar de honra e no lugar de bênção. Então ele nos libertou. Nos libertou do quê? Ele nos libertou da condenação que existia se nós estivéssemos nessa posição. Então ele nos tirou dessa condenação. Então a condenação que havia sobre nós, hoje já não existe mais. Então ele nos libertou. Não há mais condenação naqueles que estão em Cristo Jesus. Então esse estudo traz isso para nós. E ele mostra isso bem claro quando ele expulsa os demônios, quando ele repreende a doença, né? Então a doença não tem mais poder sobre nós, né? Os demônios não têm mais poder sobre nós. O pecado não tem mais poder sobre nós. É isso que nós aprendemos em Romanos, né? O que significa a salvação, a libertação? Significa que o pecado não tem mais poder, né? Nós somos livres por Deus do poder, né? Do poder, da presença e o domínio do pecado. Isso que é lindo da parte de Deus, né? Da presença, do domínio e do poder do pecado. O pecado não exerce mais poder sobre nós, não exerce mais domínio sobre nós. E somos livres da presença do pecado, né? Nós podemos olhar para o pecado, né, por ser libertos por Deus, no olho do pecado, e falar, pecado, né, você não me atrai mais. Você não tem mais poder sobre mim, por causa que Cristo me libertou. E Ele me salvou, né? Isso que é algo lindo da parte de Deus, que nós temos que entender. Então esse estudo é muito importante por causa disso. Porque a verdade é que há, né? E Ele fez e não há mais. Estamos libertos.
pelo sangue de Jesus Cristo. Então, João 8,36 diz o quê? Se, pois, o Filho vos liberta, né? Lá em cima. Verdadeiramente sereis livres. Então, se isso realmente acontece, então sereis livres. Né? A palavra de Deus diz que nós éramos escravos do pecado. Né? Nós éramos escravos, dominados pelo pecado. E hoje nós somos livres do pecado. Né? Lucas 13:11 traz assim, ó. Estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia quanto? 18 anos. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. O 12 diz, e vendo Jesus, chamou e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Né? Impôs-lhe as mãos, imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Né? E glorificava a Deus. E no versículo 16 começou aquele questionamento, né? Da mulher, né? Que ela era encurvada, né? E porque isso aconteceu num sábado. E aí o versículo 16 traz, né? Aquilo que as pessoas ficaram indignadas, né? Dizendo assim, e não devias, eles disseram, né, o que eles queriam dizer. Aí Jesus diz no versículo 16, e não devia ser solta desta prisão, que a mulher estava presa. Né? Não devia ser solta desta prisão, versículo 16, né, Lucas 13:16. No dia do sábado, esta é filha de Abraão, o qual há 18 anos Satanás tinha ela como presa. Então, o que nós estamos aprendendo aqui é que Jesus, ele libertou essa mulher, 18 anos de prisão, né? Ele colocava um jugo sobre essa mulher, uma canga, né, pesada sobre essa mulher, e essa mulher estava com a canga tão pesada que ela se curvava, né? E Jesus espiritualmente olhou para essa mulher e viu que o demônio estava colocando um peso sobre ela, aprisionando ela, escravizando ela, e Jesus, né, o libertou ela, mostrando aquilo que ele ia fazer depois por nós na cruz do Calvário. Eu acho lindo da parte de Deus isso. Jesus, ele diz palavras que ainda ele não tinha feito. Mas por que ele dizia palavras? Porque ele ia fazer, né? Era a prova que ele ia fazer, mostrando para nós, não para ele, mostrando para nós que ele ia proporcionar para nós essa libertação. Ele libertou essa mulher, né, mostrando para nós que no parâmetro espiritual, isso também ia acontecer em nossas vidas. Então, e aí vem o questionamento, que se deveria fazer isso no sábado. E Jesus, né, ele trata isso dizendo, você, no sábado não podemos fazer um ato de bondade, né? Então nós temos que ser negligentes em todas as coisas. Ele diz, você não vai no sábado fazer isso com o seu animal, né? Por que eu não posso exercer um ato de compaixão por esta mulher que há 18 anos estava sendo escravizada, dominada, né, por Satanás e presa por Satanás, né? E aí eu queria trazer para vocês dizendo assim, Jesus mesmo disse, o sábado foi feito em favor do homem ou o homem em favor do sábado? Na verdade, o sábado foi feito em favor do homem, não o homem em favor do sábado. Né? Então, o que estava acontecendo é que estavam se adorando o sábado e deixando de adorar o Criador. E Jesus mesmo ele disse, eu sou maior que o sábado, porque foi eu que estipulei o sábado. Então, eu que estipulei, eu também posso fazer aquilo que eu quero fazer. Né? E o homem estava fazendo totalmente contrário com o sábado, que nem estava fazendo com a serpente, né? Lá no época de Moisés. Na época de Moisés, a serpente era para quê? Era para aquele que se virasse contra Moisés, né? Eram picados pela serpente e depois se arrependiam olhando para a serpente e eram curados. O que estava acontecendo? Era para esse propósito. Está acontecendo o quê? Está acontecendo que eles estavam adorando a serpente. A serpente tem poder agora, né? E aí Jesus traz um texto em João, né, dizendo assim, ó, como Moisés levantou a serpente no deserto, se importa que o Filho do Homem também seja levantado. E Jesus estava mostrando que ele era aquele que devia vir,
que ele queria ser levantado, porque ele é o libertador das nossas vidas, né? Ele é o libertador. Então esse estudo fala de libertação, né? E Mateus 10:1 diz: e chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e curarem de toda sorte de doenças e enfermidades. Então, esse Jesus que fez isso com a mulher, e fez muitas mais outras coisas, ele que nos concedeu essa autoridade, irmãos. Então, por isso que eu estou falando com vocês aqui na igreja, que esta igreja, eu desejo para esta igreja, que esta igreja tem aquilo que era o ministério de Jesus. O ministério de Jesus eu quero para esta igreja. Qual foi o ministério de Jesus? A Bíblia traz nos evangelhos dizendo que Jesus ia aonde? Jesus ia para as sinagogas ensinando, pregando e curando, expulsando. Isso eu quero para esta igreja. O ministério de Jesus. Eu quero que cada um de vocês tenha autoridade de ensinar, pregar, impor, expulsar e determinar. Sai, seja curado, em nome de Jesus. Por quê? Porque esse Jesus, irmãos, é o Jesus que nos transportou, como nós abrimos aqui este estudo, em Colossenses 1:13. Ele nos transportou, ele nos libertou, ele nos purificou, ele nos salvou, nos purificou, ele nos deu vestes novas, vestes brancas, né, como a neve. Ele nos fez como fez com Zorobabel, né, como o pai do filho pródigo colocou um anel no dedo. Deus fez isso conosco. Deus nos deu nos colocou num lugar de honra. Ele nos deu uma grande missão. Ele nos deu um grande privilégio e uma responsabilidade de ir em nome dele. Então, esse Jesus, além dele nos salvar, ele nos concedeu o seu nome. Né? Foi dito para Jesus, quando ele estava no meio do povo, e questionaram ele, dizendo para ele: em que nome você faz todas essas coisas? Ele disse, né? Nós conhecemos esse texto, ele diz: eu só direi em nome que eu faço essas coisas, se vocês me responderem uma coisa. E aí nós sabemos que eles não responderam, e Jesus também não diz com que autoridade faz todas essas coisas. Jesus fazia isso com autoridade em nome de quem? Ele também não disse, porque também não responderam a pergunta que ele fez também, né? Então, o que eu acho lindo, irmãos, é assim: Deus, nós éramos perdidos, pecadores, condenados ao inferno. Ele nos deu uma posição, nos perdoou, nos colocou como justo, nos recebe como filhos e nos dá o seu nome, né? Ele falou assim: ó, vocês não pediram nada em meu nome ainda, mas peçam e será concedido, né? Então, em nome de Jesus, foi nos dado para que nós possamos tomar posse dessa autoridade e dizer: em nome de Jesus. Isso. E sejam curados. Levanta. Né? E algo que os anjos já faziam. O que o anjo, quando foi lá de encontro com o corpo de Moisés, o irmão sabe disso, né? O que o anjo disse? Alguém sabe o que o anjo disse para Satanás? Porque o anjo foi ao encontro do corpo de Moisés quando Moisés morreu, e Satanás também foi. E aí, o anjo era mais fraco do que Satanás. E que o meu Senhor te repreenda. Eu não tenho poder contra Satanás, mas que o meu Senhor, ó Satanás, te repreenda. E hoje nós temos mais autoridade ainda a dizer: em nome de Jesus, seja repreendido. Que Jesus te repreenda, Satanás. Por quê, irmãos? Porque nós não podemos orar a Deus e pedir para que Deus destrua Satanás, que ele não vai destruir. Porque isso é uma profecia que vai se cumprir lá no final, né? Então nós vamos: ó Deus, destrói o inferno neste lugar. Ele não vai destruir o inferno neste lugar. Agora, a oração que nós temos que fazer para nós termos liberdade de pregar o Evangelho em alguma região, em algum lugar, né? Que nem a irmã Glória ir para o Peru, dizer: Senhor, enfraquece o inferno nesta cidade.
Enfraquece, Senhor, para que nós possamos entrar com a tua palavra e com a autoridade. Cobre esta cidade, Senhor, com o teu Espírito Santo, e que os demônios, Senhor, não tenham poder sobre a mente, sobre o coração, sobre o ouvido, sobre os olhos das pessoas deste lugar, para que nós possamos pregar uma palavra de libertação, que elas entendam que elas precisam ser libertas pelo poder do alto de Deus que vem a este lugar. Amém? E o 17, Marcos 16, 17 diz que esses sinais acompanharão os que creram em meu nome, expulsarão demônios e falarão em outras línguas. Né? Então, qual é o sinal que acompanha a igreja? É o sinal, esse sinal, né? Dos que creram. Né? Esse é o sinal, né? Que acompanharão os filhos de Deus. Não foi assim essa passagem, irmãos? Vamos rapidinho. Não foi assim essa passagem que os discípulos chegaram, né, depois de uma viagem, chegaram para Jesus: ó, Senhor, olha que coisa linda, Senhor, que acontece. Olha, no seu nome, Senhor, os demônios saem, né? As pessoas são curadas, que coisa mais linda. E Jesus: olha, não se vanglorie com isso, mas se vanglorie de uma coisa: que os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Amém? Então isso que nós temos que se orgulhar. Por isso que é o meu temor, irmãos. Eu quero compartilhar um temor que eu tenho. Um temor dessa igreja encher, de Deus operar, de nós conquistarmos esse prédio, fazermos a arca, né? E alcançarmos muitas nações. Muitas igrejas batistas Nova Aliança espalhadas nesse Japão e em outros países. E eu, no fim da minha vida, eu olhar para mim e ver que meu nome não está escrito no livro da vida. Esse é o meu temor. Esse é o meu temor. Eu compartilho com vocês o meu temor. De saber que meu nome não está escrito no livro da vida. Isso de nada adianta. Que adianta para mim isso? Não adianta nada. Né? Então o que eu quero, irmãos, é que tudo isso, que o meu nome também esteja escrito no livro da vida. Esse é o meu temor. Que adianta, irmãos? Nós fazemos tantas coisas e nós não estamos lá. Jesus disse assim, ó. Jesus quer dizer para você assim, ó. Você precisa estar lá. É como Jesus quando ele ressuscita, irmãos. Eu gosto de compartilhar isso. Quando Jesus ressuscita, ele diz para Marta, Maria, tudo estava ali, né? Ele diz assim, ó. Diga para Pedro que ele não pode faltar lá. Irei diante deles para Galileia. E diga principalmente para Pedro que ele não pode faltar lá. Ele não pode faltar lá. Porque eu estarei lá. Né? E é o que o irmão Muniço gosta. A oração de Jesus no capítulo 17, né, Muniço? Ele diz assim, ó. Aonde eu estiver, eu quero que todos vocês também estejam. Ó Pai, essa é a minha oração. Jesus orou pelos discípulos. Jesus orou, né, pela igreja toda. E finalizou dizendo, Pai, aonde eu estiver, eu quero que todos eles estejam também. Amém? Que coisa linda, né? Que lugar que deve ser onde Jesus está. E nós também, nessa palavra, Ele quer que nós estejamos. E que finalize que todos nós estaremos junto com Ele. Então Ele ora nesse sentido, que creiam nessa palavra. Né, irmãos? Essa palavra que eu estou dizendo aqui para vocês, que vocês creiam. Né? Essa palavra. Vamos lá. Então, 1 João 3,8 diz que quem comete pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio, e isto, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Né? Então o que significa isso? Significa que aquele que peca, né, é filho do diabo. Então, ele está dizendo assim, porque o diabo peca desde o princípio. Então, quem comete pecado é filho do diabo. Então, a igreja peca, irmãos? Peca. Nós pecamos. Porque a Bíblia diz que aquele que não peca, né, que diz que não peca, faz Deus mentiroso. Então, como explicar isso? Explicar isso desta maneira. Nós temos que explicar. Porque uma vez eu vi uma heresia no Paraná também sobre essa questão, de que a igreja não peca. A igreja peca. Só que, na verdade, assim, a igreja peca. Só que na mente de Deus, nós não pecamos. Por quê? Porque não peca do que sentido?
nós pecamos e na mente de Deus nós não pecamos. Por quê? Porque acontece o quê? Porque o sangue de Cristo está sobre nossas vidas. Quando você peca, o sangue de Cristo ele grita dentro de você e o Espírito Santo de Deus que está em você leva você ao arrependimento e você, como filho de Deus, você reconhece que você é pecador e você se arrepende desse pecado e o Deus olha para você e não vê pecado nenhum em você. Por quê? Porque o sangue de Cristo está sobre você. Então você não é filho do diabo, embora que você peque. Dá para entender? Ou preciso ser mais claro? Dá para entender? Então havia uma heresia no Paraná que diz que a igreja não peca. A igreja peca. Só que na verdade o que faz a diferença é que manifestou para destruir a obra do diabo. Então a obra do diabo ainda que trabalha na nossa vida é destruída pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. O que é? É o sangue de Cristo. Então o sangue de Cristo está sobre nossa vida. Então, pastor, então quer dizer, aquela pessoa peca. Se ela peca e não arrepende, então que o sangue de Cristo está sobre ela. Então ela é o quê? Ela é filha do diabo. Amém? Porque a igreja peca. E peca, arrepende, e Deus... É como a palavra de Deus diz em Isaías, né? Diz assim, o profeta, Deus diz no livro de Isaías assim, dos teus pecados não me lembro mais. Muitas vezes nós chegamos um dia de Deus assim, Senhor, eu pequei novamente. Se Deus podia falar para a Kelly, ele podia falar assim, minha filha, você acabou de pecar. Mas o sangue de Cristo está sobre você. E eu não vejo condenação em você. Por quê? Porque o sangue de Cristo é maior que o nosso pecado. Sempre será. E o que precisamos fazer é se arrepender. Se arrependemos, o perdão está sobre nossas vidas. É isso. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecer, pois, firmes. Só que na verdade é assim, né, irmãos? Isso não é um incentivo para nós pecarmos. É um incentivo sabendo que nós não vamos cair no outro patamar, né? Muita gente acha que é assim. Eu sou salvo, aí eu pequei, agora eu não sou mais salvo. Eu preciso tentar tudo também de novo, né? Eu preciso tentar tudo de novo para chegar aqui onde eu estava. Não é isso. A vida espiritual não é assim. Então, mas Gálatas 5:1 incentiva você a estar firme, né? Firme, né? E não vos dobreis novamente ao jugo de escravidão. Quer dizer, aí agora é uma luta, né? Você peca, se arrepende, levanta, continua, dá uns 20 passos, cai de novo, levanta e vai, até Cristo vir buscar a sua igreja e levar embora. Quiere hacerlo con sí mismo, no sabe que ya que estamos por la E Deus nos perdoa e nós continuamos, né? Vamos encerrar, irmãos? Não dá para nós continuar.